Ato 2 a 21, primeira rodada da final do torneio. Depois de avançar para a final do torneio, recebi regras detalhadas da administração do torneio. Se uma vitória ocorresse por meio de jogo sujo de acordo com as regras normais do torneio, a recompensa seria confiscada. Portanto, todo o prêmio em dinheiro seria consolidado e distribuído após a confirmação do resultado da partida de cada jogador. Nesta situação era permitida a abstenção dentro ou fora da partida. Também foi possível receber o prêmio em dinheiro obtido até esta rodada. Porém, esta rodada final pode ser considerada a flor do torneio, sua melhor parte. Nenhum dos participantes da rodada final estava disposto a se abster. Assim, tornou-se uma regra tácita que os participantes da rodada final não deveriam se abster antes da partida. Mas, no final, um participante ainda poderia se abster da partida logo após o início da partida. Como não era proibido abster-se de sair da arena, a equipe médica ficou de prontidão fora da arena para evitar qualquer acidente. Bem, eu estava morrendo de tédio, pois não tinha nada para fazer até a minha vez. Tentei ver os outros participantes desta rodada final, mas, honestamente, eles não passavam de novatos. O único que despertou o meu interesse foi Zack Proer e aquela chamada Bri. Inesperadamente, a primeira partida foi Zack x Riku. Naturalmente, assim como a diferença entre seus estilos de artes marciais, havia uma enorme lacuna de poder entre Riku e Zack. Era como uma comparação entre um adulto e uma criança. Eu pensei que Riku iria se abster logo no início da partida, mas apesar de estar com o corpo todo machucado, ele continuou atacando Zack até perder a consciência. Talvez Riku tivesse tudo para carregar o orgulho do estilo das artes marciais. Bem, Riku ainda era jovem. Se ele cairia ou se levantaria como artista marcial, dependia completamente de si mesmo. Com isso, Zack avançou para a segunda rodada da final. Vamos nos abster da partida depois que eu conseguir convencer Zack a se tornar a guarda real de Rose. Agora, caminhei em direção ao local do jogo desde que chegou a minha vez. Mesmo agora, ainda posso ouvir os espectadores fazendo comentários desagradáveis sobre mim. Eles nunca se cansam, né? Logo após as finais da rodada preliminar, o instrutor assistente Shiga trouxe seu discípulo com ele para fazer uma reclamação sobre usar meios dissimulados. Bem, isso pode ter sido alguma forma de retaliação. Alegaram que o incompetente eu estava avançando para a rodada final usando itens proibidos durante as partidas. Graças a isso, o boato sobre mim se espalhou pela cidade como um incêndio e fez com que as pessoas soubessem de mim. Por isso, talvez porque a direção do torneio também não pudesse mais ignorar o problema, outra regra foi acrescentada à sua lista de regras. Os participantes eram proibidos de usar acessórios como pulseiras ou anéis, e deveriam usar as roupas fornecidas pelo comitê de gestão do torneio. Para ser sincero, não me importo com assuntos tão triviais, mas Rose, que estava ficando irritada com tal regra, era muito mais problemática. Cheguei ao local com as roupas indicadas pela comissão gestora e coloquei no vestiário. Joguei tudo o que estava vestindo antes na minha caixa de itens. Este é um item para restringir minha habilidade, hein? As roupas que eu usava poderiam diminuir aleatoriamente força, resistência e agilidade para cerca de 5 a 15 pontos. Que item inútil. Tal restrição era inútil para mim. Mas, está tudo bem para mim sair ao ar livre sem restringir minha capacidade de forma alguma. Quer dizer, eu sei que a diferença entre os fracos e os fortes neste mundo é grande. Eu me treinei para ajustar minha força ao longo do caminho para Luzeral para que, mesmo quando lutasse contra um oponente fraco, eu não o matasse acidentalmente. Em vez disso, visto que estou entre os mais fortes deste mundo, seria problemático se eu cometesse um erro de julgamento, como quando estava prestes a matar Asta no último andar daquela masmorra. De qualquer forma, como a direção chegou ao ponto de preparar essas roupas, parece que eles realmente não querem que eu ganhe esse torneio. Originalmente, eu estava pensando em me abster durante a partida, mas agora mudei de ideia. Vou avançar para a grande final e vencer este torneio. Vamos mostrar a eles o que eles mais não querem ver. No momento em que entrei na arena, que estava cercada por assentos para espectadores, pude ouvir as vaias dos espectadores. Em total contraste, aqueles espectadores barulhentos ficaram em silêncio quando um homem com cabelo espetado, que provavelmente é meu oponente, entrou na arena. Esse cara com cabeça espetada me deixou sem palavras por um motivo diferente. Eu nunca vi nenhuma de suas batalhas, mas adivinhando pelos
Membros da equipe médica se aproximando da arena, eu poderia imaginar que o estilo de combate desse cara deveria ser bastante violento. Eles até substituíram o mestre de cerimônias original, a mulher loira que acidentalmente revelou meu presente antes, por um homem de terno preto. Eu vejo. Parece que tudo é decisão do comitê gestor do torneio. Senhoras e senhores, apresentando os competidores da quinta partida da rodada final. Deste lado está o detentor de presentes do mais incompetente deste mundo, Kaenemara. Não é o mais incompetente do mundo, é o mais incompetente deste mundo. Há uma suspeita de que ele avançou para a rodada final usando um item de trapaça. Uma zombaria ainda mais alta caiu sobre mim de todos os assentos dos espectadores. Já que o novo MC chegou ao ponto de bater em um participante naquele momento, isso causaria mais problemas em um futuro distante. Tenho quase certeza de que esse acordo pode ter algo a ver com a rivalidade entre Rose e aquele príncipe Gil. Alguma coisa. Mas não se preocupe. O comitê gestor do torneio não é estúpido. O traje usado por todos os participantes na rodada final foi elaborado pelo comitê gestor. Ninguém pode mais enganar no torneio. Os espectadores soltaram aplausos ensurdecedores ao ouvir isso. O homem de terno preto assentiu com uma expressão satisfeita e depois apontou para o homem de cabelo espetado com a mão direita. Enfrentar o incompetente está o homem com uma taxa de destruição de 70%. Um porta-presente tipo chama, o verdadeiro triturador de Ikiba. LM. Não há dúvidas sobre sua força. Vamos então ver como ele vai esmagar o incompetente trapaceiro. Uma exclamação ainda mais alta ressoou no local quando os espectadores ouviram a introdução daquela cabeça pontiaguda pelo mestre de cerimônias. Então, esmagar o oponente foi permitido pelo mestre de cerimônias, hein? Parece que esses caras são apenas MCs sem orgulho. E os espectadores realmente aprovam um evento tão irracional neste torneio. Honestamente, essas pessoas nojentas pertencem ao tipo que eu mais odeio. Caminhei até o centro da arena redonda. Uau, esta é a primeira vez que conheci alguém que odiava mais do que eu. O cabeça espetada, Dick Baum, também declarou sua opinião ao se aproximar de mim com um leve sorriso no rosto. É assim mesmo. Eu acho que isso vai se tornar uma experiência legal. Você não tem medo de mim? Dick ergueu as sobrancelhas, fazendo essa pergunta enquanto olhava para mim. Medo de quê? Medo de mim? Eu sou muito mais poderoso que você, sabe? Eu me pergunto sobre isso. Não saberemos a menos que tentemos. Mas já que você afirmou isso, acho que posso pelo menos esperar ver sua habilidade. Embora meus instintos me dissessem que a força de Dick era ainda menor que a de um inseto, imaginei que deveria estabelecer algumas expectativas, já que a outra parte era um humano. De qualquer forma, as estatísticas não eram tudo para a força de um guerreiro, afinal. Contanto que o domínio de alguém ultrapassasse um certo limite, matar um monstro esmagadoramente mais forte, em termos de estatísticas, naquela masmorra era fácil. Isso foi algo que percebi quando fiquei preso naquela masmorra secreta super fácil. Você fez agora, pequeno FRY agora, vou fazer de você um festival de sangue. Ei, árbitro, dê o sinal rapidamente. O mestre de cerimônias de terno preto assentiu e desceu da arena. Depois disso, o Skinner vestindo roupas de árbitro entrou na arena e cruzou os braços. Lutar. Ele balançou os braços para os lados enquanto sinalizava o início da partida. Queime até as cinzas, pequeno lixo de fritura. Chamas envolveram os braços e pernas de Dick enquanto ele gritava e corria em minha direção. Desviei de seu punho direito com facilidade, depois recuei para evitar seu chute baixo com uma margem fina como papel. Então recuei um pouco mais, apenas o suficiente para desviar de seu backhand esquerdo coberto de chamas. Isso é além de horrível, sua habilidade é ainda menor que a do novato Riku. Além disso, falta-lhe o fator mais importante para um artista marcial, a resistência. Essa breve troca foi o suficiente para eu perceber que esse Dick nunca havia treinado direito. Seu ataque nem poderia ser chamado de artes marciais, foi apenas uma performance de rua. Mesmo que parecesse inacreditável, se o que aquele maldito mestre de cerimônias disse fosse verdade, o desempenho desse retardado nas ruas havia paralisado muitos artistas marciais. Droga, por que você não foi atingido? Dick olhou para mim enquanto respirava pesadamente. Porque a coisa que você está usando não é artes marciais. Eu apontei o fato mais óbvio, que não precisava ser apontado,
pois estava exposto para todo artista marcial ver. Isso não significava que eu estava desprezando Dick só porque ele usou seu dom natural para criar uma chama na luta. Se esse dom fosse usado com um conjunto de movimentos de artes marciais adequado, teria sido isso. Eu nunca aprovaria balançar descontroladamente esses membros enquanto utilizava inutilmente um dom como esse retardado diante de mim como artes marciais. Eu sou o instrutor geral do estilo Wikiblasing, Horizon. Wikibla. O que? Desculpe, mas não conheço uma escola com um nome tão brincalhão. Deixe-me esclarecer uma coisa. Cada ataque que você usou em mim não é uma arte marcial. Eu declarei isso enquanto caminhava em direção a ele. Não brinque, eu. Aproximei-me imediatamente com meu trabalho de pés original e agarrei o rosto daquele retardado com a mão esquerda. Eu o levantei antes que ele pudesse terminar a frase. Quando coloquei mais força em minhas mãos, o retardado gritou de dor. Gigalar. Sei como pode ser. Dick freneticamente se enfureceu, jogando suas chamas orgulhosas em minha direção. Mas foi ineficaz contra mim porque eu tinha assimilação de chamas. Ignorei sua tentativa e continuei aumentando a força de aperto da minha mão esquerda. Eu já tinha uma compreensão clara do poder desse retardado. Sua verdadeira força não era muito diferente daquela daqueles lixos da sociedade que tentaram me roubar depois do que eu me registrei como caçador. Eu não o mataria mesmo sem a luva do Deus Selador. Estava abaixo de mim intimidar os fracos. Preocupado, hein? Tenha certeza. Não vou quebrar seu crânio. Ultimamente, tenho treinado muito para controlar minha força usando crânios de animais ou nozes para não cometer erros ao controlar minha força. Olhei para o retardado, que abriu bem a boca. O retardado gritou como uma menina, com o rosto pintado de medo. Agora, me escute. Aos meus olhos, o que você estava fazendo agora não são artes marciais. É apenas uma demonstração de poder que até um amador como você pode fazer. Em suma, é apenas violência inútil. Mas esmagar você com artes marciais só manchará meu orgulho. Usar apenas força pura é suficiente para esmagar um pedaço de lixo como você. Puxei meu cotovelo direito para trás, pronto para desferir meu punho direito. Vou te dar uma última chance. Agora use esta última chance corretamente. Eu soquei seu corpo inteiro enquanto sussurrava esse comentário. Depois que terminei com ele, soltei o corpo de Dick, que já havia inchado até o chão da arena. Árbitro. Olhei para o árbitro, que ainda estava pasmo, do limite da minha linha de visão e pedi sua atenção. Winner, Kahneman. Ele levantou o braço direito em minha direção e me declarou o vencedor. Sim, esse é o fim dessa farsa. Agora não tenho mais motivos para ficar neste lugar. Todo o local foi envolvido pelo silêncio mesmo depois que saí do local. Ato 2 a 22, o transcendente mais forte da história, lado, Millefeuille Lorelei, local do torneio de artes marciais sagradas, salas de visitantes dos nobres. Tedioso. Então a próxima a competir é a favorita de Rose, certo? Eu, a segunda princesa do país dos elfos, Millefeuille Lorelei. Perguntei ao mordomo élfico ao meu lado, enquanto bocejava. Sim, senhora. Nesta situação, o próximo a competir é provavelmente ele. O velho mordomo respondeu enquanto colocava a mão direita no peito. O Instituto Educacional Internacional em que me matriculei, Babel, o World Sorcery Institute 1, estava no meio das férias de verão. Portanto, eu vim incógnito para o reino vizinho de Amelia, que por acaso também era pátria de minha colega de classe, Rosemary. Eu já tinha ouvido falar de Rose antes que este ano seria o ano em que um grande evento chamado Torneio de Artes Marciais Sagradas seria realizado aqui. Foi por isso que não fiquei surpreso quando vi Rose inesperadamente durante um dos meus passeios em Luzeral. E quando ordenei ao meu mordomo que investigasse o comportamento suspeito de Rose naquele momento, o resultado da investigação veio mais rápido do que minha previsão. Ou seja, o espadachim escolhido por Rose estava participando do torneio. Então este é o maior torneio do Reino Amelia, hein? Para ser honesto, o torneio patrocinado por Babel está em um nível totalmente diferente comparado a este. Elfos eram a tribo que recebia presentes do mesmo nível que a tribo humana. E meu presente foi intérprete. Foi um presente especial que me permitiu ler e compreender a verdade. Esse presente me permitiu realmente desfrutar dos torneios de artes marciais. No entanto, a minha impressão da rodada final piorou.
Embora eu tivesse visto apenas algumas partidas, foi o suficiente para dizer que o nível deste torneio era muito baixo. Minha impressão foi de pior a pior na partida do candidato a Cavaleiro Guardião do Príncipe Gilbert. O adversário nem mostrou espírito de luta e foi espancado unilateralmente. Assim concluí que esta partida em particular era apenas um mero espetáculo. A facção do Príncipe Gilbert pode até ter subornado o oponente para fazer tal show. Meu Deus, tal show é o pior. Eu até me perguntei se o candidato do Guardião estava feliz com esse tipo de combinação. Se eu estivesse no lugar dele, preferiria morrer a suportar esse tipo de vergonha. Já era hora. O mestre de cerimônias vestindo um terno preto entrou na arena. Então, no momento em que vi o jovem de cabelos negros que apareceu na passagem, um terror extremamente horrível que eu nunca havia sentido antes assaltou meu corpo. Todos os pelos do meu corpo se arrepiaram, seguido por uma sensação extrema de vertigem. Isso me fez cair de joelhos e vomitar no local. Millard. Minha acompanhante rapidamente se moveu e deu um tapinha nas minhas costas. O mordomo trouxe um copo de água potável para mim. Que tipo de monstro esse é? Esta foi a primeira vez que vi uma aura tão aterrorizante. E mesmo que isso tivesse a forma de um humano, o mesmo não poderia ser dito do seu conteúdo. Só poderia ser descrito como algo de uma dimensão muito superior. Ele é um rei espiritual? Não. Isso é impossível. Conheci Jin, o rei dos espíritos do vento que fez um contrato com minha irmã mais velha antes. Isso não é algo tão baixo quanto o rei dos espíritos. A diferença entre eles só poderia ser descrita como a diferença entre um inseto e um dragão poderoso, com o rei espiritual sendo o inseto. Abre parênteses Rose, com quem diabos você fez um contrato? Fecha parênteses. Um tempo depois, me recuperei um pouco. Tornei-me forte o suficiente para observar aquele monstro, embora suprimindo desesperadamente a náusea que vinha de dentro do meu corpo. Ouvi dizer que esse monstro foi reconhecido como humano e parecia ser amplamente conhecido como o incompetente, o detentor do presente de o mais incompetente deste mundo. A primeira coisa que eu disse ao ouvir uma informação tão ridícula foi: que tipo de piada é essa? Falei como se houvesse um enorme ponto de interrogação acima da minha cabeça. Durante a partida, eu até tive um vislumbre da ira daquele monstro transcendente. E essa ira foi dirigida a ninguém menos que o pequeno peixe chamado de, seja qual for o nome dele, que se tornou seu oponente. No entanto, porque aquele monstro poupou a vida do lixo que o desrespeitou. Isso é benevolência. Até parece. Não havia razão para ele mostrar sua benevolência para com aqueles cegos que não conseguiam ver a verdade. Então, só deixaria uma possibilidade, é para Rose. O ato de matar foi proibido neste torneio. Fazer isso apenas o desqualificaria, e Rose, que o recomendou, receberia uma penalidade por isso. Talvez ele quisesse evitar essa situação. Ao perceber isso, eu, que estava segurando desesperadamente o impulso de coçar a garganta, gritei a plenos pulmões. Por quê? Porque é sempre rosa. Sim, esta foi uma demonstração desagradável de ciúme. Para nós, os elfos, um contrato com tal ser paranormal era tratado como algo sagrado, e o status do contratante tornou-se um símbolo do próprio status. Assim, os elfos sempre procuraram um ser paranormal com quem contratar durante toda a vida. Esse homem foi definitivamente o transcendente mais forte na longa história dos elfos. E como elfo, tive que fazer um contrato com ele. No entanto, aquele transcendente fez um contrato primeiro com Rosemary, com um humano que ele deveria odiar. Tudo parecia excessivamente errado nesta situação. Mas então, essas coisas sempre aconteciam perto de Rose. Até mesmo um espírito com quem eu não consegui fazer um contrato por causa de uma afinidade que convoquei durante uma aula, instantaneamente se ligou a Rose, que por acaso estava assistindo a cena de alguma distância. Millard, você está dizendo que esse personagem não é um humano? Stephen, ele parece um homem de tribo humano normal aos seus olhos? Sim. Tenho vergonha de dizer que ele parece um humano normal aos meus olhos. Entendo. Então Stephen não sente a mesma náusea e terror extremo que eu senti agora. Resumindo, Rosemary com a sua percepção de tribo humana, que era pior que a dos elfos, também não notaria esse fato. Sendo esse o caso, aos olhos de Rose, este ser nada mais é do que um humano extremamente poderoso. Stephen, investigue-o completamente. Use todos os meios que tivermos. Entendido.
Stephen saiu da sala depois de responder com a mão direita no peito. Farei um contrato com ele, não importa o que aconteça. Usarei todos os métodos disponíveis para mim. E enquanto eu fizer um contrato com ele, eu, Millefeuille, serei conhecido como o elfo que contratou, transcendente e mais forte da história dos elfos. Prepare-se, Rose. Não vou perder desta vez. Fiz essa declaração. Ato 2 a 23, Conversa Secreta e Plano 2 Local do Torneio de Artes Marciais Sagradas, Sala de Visitantes do Nobre. Dick Baum. Perdido. Um dos nobres e membro da facção pertencente ao primeiro príncipe do reino Amelia, Gilbert, falou com uma expressão chocada, como se não pudesse acreditar no que acabara de ver. Oi, presidente do comitê do torneio. Qual é o significado disto? O figurão da facção Gilbert, aquele com corpo em forma de barril, Marquês Lumpabarel, agarrou o colarinho do homem de meia-idade de cabelos curtos ao lado dele, que também ficou chocado com a boca aberta. A pergunta de Lumpa era sobre duas coisas. A primeira foi, claro, tornar impossível para Kahneman usar um item que aumentava sua habilidade. Se a fonte de seu poder fosse um item, este era um requisito indispensável. E a segunda coisa eram as roupas encantadas que impunham restrições a quem as usava. Lumpa os forneceu. Essas roupas eram uma ferramenta amaldiçoada de emergência que ele preparou para garantir a vitória do cavaleiro sagrado de sua facção que participava deste torneio. O criador dessas roupas era um ex-usuário escravo cujo presente era a criação de ferramenta amaldiçoada. A ferramenta amaldiçoada que a pessoa empregada por Lumpa criou poderia até reduzir um caçador ativo de classe B a um humano tão fraco quanto mulheres e crianças. Assim, seu efeito deveria ter sido ainda mais aparente para um incompetente como Kahneman. Fizemos tudo como você ordenou, Lord Lumpa. O presidente do comitê do torneio levantou a voz ao responder a Lumpa. E ainda assim, esse incompetente pode facilmente levantar Dick, cujo peso está muito acima do seu, com uma mão. Isso significa que ele ainda tem um item que aumenta as suas habilidades. Outro nobre murmurou esse comentário. Esse incompetente deve estar traindo de novo. Imperdoável. Presidente do comitê do torneio, você deveria desqualificar esse covarde imediatamente. Um por um, os membros da facção de Gilbert deram sua aprovação. Em primeiro lugar, é realmente estranho que a chama de Dick Baum não funcione naquele incompetente. Esta não é mais uma questão de simples força física. Foi Kahneman realmente o que eles disseram, um detentor de presentes incompetente. Um homem com cabelo parecido com abacaxi negou as reivindicações dos outros nobres enquanto enxugava gotas de suor na testa. Ele estava falando como se estivesse se questionando. O que você quer dizer, Sr. Ananas? Tele, curiosidade. Ananas é o nome latino para abacaxi. Lumpa olhou para o homem com cabelo parecido com abacaxi, Ananas, sobre o verdadeiro significado por trás da observação deste último. Mesmo se eu lhe contar, um funcionário civil como você nunca entenderá isso. Mas, para tornar a questão mais fácil para você entender, vou colocar de forma simples. O movimento dele é o de um artista marcial. Além disso, é o movimento de um veterano que passou por centenas de guerras. É por isso que deve ser o trabalho de um It, não é? Não importa mais se ele está usando um item ou não. Seu movimento está enraizado em cada fibra de seus músculos, não algo que um mero incompetente sem treinamento suficiente possa reproduzir. E mesmo que eu me sinta mal em contar a você sobre isso, nosso candidato a cavaleiro guardião simplesmente não é páreo para ele. É como comparar um bebê e um especialista no auge. Nosso candidato não pode vencer, não importa o que aconteça. A sala nobre estremeceu imediatamente no momento em que o conde Ananas deu sua opinião. Você está dizendo que meu filho é inferior a esse incompetente? O Marquês Lumpa perguntou ao conde Ananas com a voz trêmula. De fato. Pelo menos quando se trata de artes marciais. Como pode ser? Esse cara é apenas descendente de um cavaleiro honorário. Ele não tem sangue nobre correndo em suas veias, ao contrário de nós. Além disso, ele é o mais baixo dos pedaços de lixo e foi abandonado pelo Deus, guerreiro sagrado como sugere seu presente o mais incompetente deste mundo. Sim. Não posso negar isso. Mas, sua habilidade é real. Não há dúvidas sobre isso. O conde Ananas levantou-se da cadeira e olhou para os nobres dentro da sala, um por um. A situação mudou. Hoje, nossa casa Ananas retirará oficialmente nossa participação nesta competição pelo trono.
Depois de colocar a mão direita no peito e se curvar aos colegas, o conde Ananas saiu da sala. Sua ação rápida e sem precedentes abalou a sala nobre pela segunda vez. Era natural, já que a casa do conde Ananas era conhecida como a primeira ou a segunda mais forte casa de artes marciais do reino de Amélia. Produziu muitos guerreiros famosos. Sua retirada da facção de Gilbert significou que a facção havia perdido seu maior apoio mental. Especialmente depois que o plano de casar a princesa Rosemária com o terceiro príncipe do Império terminou em grande fracasso. Nesse ritmo, era apenas uma questão de tempo até que os outros nobres deixassem a facção de Gilbert. Barulhento. Acalmar. Não há problema, já que aquele incompetente definitivamente perderá para Zack Prower na próxima rodada. Zack Prower era um dos artistas marciais mais fortes entre os jovens lutadores. A facção Gilbert havia enviado alguém para convidar Zack para se juntar à facção. E Lumpa sentiu que estava tudo bem mesmo que seu filho perdesse para Zack devido à fama deste último. Presidente do comitê do torneio, vamos falar sobre a próxima partida entre aquele incompetente Zack Prower. Embora o presidente do comitê do torneio tenha concordado, ele estava hesitante em fazer isso lá dentro. No entanto, sua situação era exatamente como dizia o ditado. Incapaz de recuar depois de ir tão longe. Então ele só poderia ajudá-los tanto quanto pudesse. Bem, então. Lumpa começou a falar enquanto desviava o olhar do incompetente Kahneman. Ato 2 a 24, Batalha no deserto em frente ao portão leste da cidade de Barcy, lado, Ilsa, Arniche, o terreno baldio em frente ao portão leste da cidade de Barcy. O campo de batalha estava mudando principalmente em torno de duas pessoas. Um deles era um homem alto com máscara de lobo e corpo coberto de pelo de lobo, Wolfman. Seu punho direito estava perfurando a cabeça de um lagarto gigante de duas cabeças. Wolfman jogou fora o cadáver do lagarto de duas cabeças, que morreu instantaneamente, sem sequer se preocupar em verificar. Então, ele correu para a frente em um movimento aparentemente aleatório, mas coordenado, através de uma grande distância em direção à sua próxima presa, um gigante de um olho só, e despedaçou a cabeça deste último com as garras afiadas em suas mãos até que se tornou nada mais do que carne picada. O outro era um homem de meia idade, de cabelos azuis, vestido com uma armadura branca pura, o cavaleiro líder do reino Amélia, Arnold. Arnold estava enfrentando um ogro do tamanho de uma casa que avançava em sua direção com um grito de guerra e tremores de pequena escala no chão. O ogro balançou a clava de metal em direção à cabeça. No entanto, a grande espada do cavaleiro líder Arnold, que já havia sido tingida de vermelho, desenhou numerosas linhas vermelhas no ar. No momento seguinte, a clava de metal que o ogro havia derrubado foi cortada em pedaços e caiu no chão. Foi seguido pelo cadáver decapitado de seu portador. Incrível! Eu, Ilsa Arniche, uma caçadora classe B, assisti a esses espetáculos com admiração. Atualmente, esses dois homens matavam os monstros da região mais profunda da floresta com muita facilidade. Cada um desses dois monstros que os dois homens enfrentaram era um monstro extremamente poderoso que só poderia ser derrotado por uma equipe de combate. No entanto, os dois homens massacraram esses monstros com facilidade. Com esses dois por perto, talvez fiquemos bem mesmo sem aquele reforço novato. Um dos meus camaradas caçadores contou uma piada enquanto caminhava em minha direção. Eu senti o mesmo. De acordo com o cavaleiro líder Arnold, Kahneman era ainda mais poderoso que ele. Para ser honesto, pessoas como eu não conseguiam nem ver o fundo da habilidade deste último, já que era muito profunda. De qualquer forma, Wolfman e Arnold ficaram encarregados de derrotar os monstros da região mais profunda da floresta, enquanto as batatas fritas foram deixadas para os caçadores, que estavam no comando da batalha, inclusive eu. Essa tática funcionou muito melhor do que nossas expectativas e conseguimos proteger Barcy dos monstros. Não perca o foco. Nosso dever é ganhar tempo até a chegada de Kahneman. Você deveria fazer uma pausa se ficar exausto. Sim, sim. Você está tão séria como sempre, Ilsa. Meu camarada encolheu os ombros enquanto falava, depois correu em direção a um grupo de kobolds. Bem, então posso descansar na lapela também. Apesar do que eu disse ao meu camarada, nem eu pude deixar de sentir que poderíamos sair dessa situação contanto que tivéssemos o líder dos cavaleiros Arnold e Wolfman ao nosso lado. Sim, mesmo sem o reforço de Kahneman.
Se ao menos eu tivesse parado para pensar novamente sobre o motivo pelo qual aqueles monstros da região mais profunda da floresta saíram repentinamente com pressa, eu teria percebido quão ingênuas eram minhas expectativas. Sim. O verdadeiro terror surgiu quando pensei que havíamos sobrevivido. Ato 2 a 25. Um fato sobre um frango magin com o qual ninguém se importa. Asta não saiu de seu quarto nos últimos dias. Segundo ele, os magins poderiam obter seus nutrientes absorvendo a mana do ar, permitindo-lhes sobreviver sem comer ou beber. No entanto, havia um limite de quanto tempo ele queria ficar trancado em seu quarto. Fui até perguntar à proprietária da pousada e confirmei que Asta ainda estava viva. Então, destranquei a porta do quarto dele e entrei. Uma vez lá dentro, vi seu terno espalhado pelo chão do quarto. Os livros que emprestei a ele estavam empilhados sobre a mesa como uma montanha. Então, vi uma beleza alta e esguia vestindo apenas calcinha, esparramada de bruços na cama, sem qualquer cobertura. Ele era ela, Era realmente óbvio agora com o par de colinas gêmeas que se erguiam orgulhosamente como se para enfatizar isso. Bem, eu costumava me sentir bastante enojado por causa de seu rosto feminino e voz estridente, mas descobri que ele era ela o tempo todo. Bem, isso foi uma surpresa, mas ainda assim, um assunto trivial, eu acho. Dei uma volta e abri as janelas de madeira o máximo possível. Então, peguei a vassoura e o balde de madeira no canto da sala e bati no fundo do balde com o cabo da vassoura, repetidas vezes. Ei, hora de acordar. Já passou da manhã. Asta soltou um grande bocejo e levantou a metade superior enquanto olhava ao redor da sala enquanto a luz do sol brilhava sobre ela. No entanto, quando sua linha de visão finalmente encontrou a minha, ela ficou congelada. Eu me virei imediatamente. Quando Asta confirmou que estava seminua, seu rosto ficou vermelho de vergonha. Ela rapidamente envolveu seu corpo em um cobertor enquanto gritava como um pássaro. Embora ela fosse uma magin, a reação dela lembrava a dos meus amigos de infância. Por favor, saia do meu quarto. Só depois que você me prometer consertar esse seu mau hábito. Eu prometo. Ok. Colocarei minha confiança em suas palavras. Acho que não tem escolha a não ser confiar na promessa dela. Eu a acordaria novamente se ela voltasse aos seus maus hábitos. Minha nossa. Eu realmente gostaria de ter uma pessoa adequada ao meu redor, em vez dessas filhas pródigas. Soltei um suspiro, saí do quarto de Asta e desci para o primeiro andar. Asta desceu ao primeiro andar quando estávamos prestes a tomar café da manhã na sala de jantar. Ela sentou-se no lugar habitual à minha direita, embora desta vez com uma bochecha levemente rosada. Vamos orar. Anne e Rose começaram suas orações pré-refeição a Deus. Que jeito de Amélia! No entanto, não seguimos o exemplo deles, pois não acreditávamos naqueles deuses. Fafa esperou minha permissão enquanto olhava para a carne no prato à sua frente, engolindo a saliva. Quanto a Asta, como ela estava esperando por mim, ela apenas olhou para mim. Ela se virou quando olhei para ela. Que mulher estranha. Bem, vamos começar a refeição. Depois de Rose e companhia terminaram as suas orações, o seu comentário tornou-se o sinal para iniciarmos as nossas refeições. Parabéns pela sua primeira vitória, Kai. Alcançamos nosso objetivo agora. Você vai se abster da próxima rodada e voltar para Barcy. Essa proposta inesperada veio de Rose depois que terminamos nosso café da manhã. Eu não tinha ideia do que a fez sugerir isso, mas tive a sensação de que ela queria deixar este lugar o mais rápido possível. E adivinhando pelo tom dela, a razão pela qual ela disse isso foi que ficar aqui por mais tempo só prejudicaria seu interesse. Não vou me abster até o fim. Essa era minha intenção original depois de lutar contra Dick Baum, mas mudei de ideia depois de ver a atitude dos oficiais do torneio. Agora, eu participaria até o fim, por mais chato que fosse. Mas também estou preocupado com a escrava. Não se preocupe. O prazo ainda está muito longe. Até paguei um depósito para que eles a tratassem melhor. Ela receberá pelo menos o mesmo tratamento que um nobre. Aquele lojista era bastante imparcial quando se tratava de negócios. Acima de tudo, a própria pessoa não parecia ser o tipo de pessoa que mentiria para o cliente, desde que este pedisse corretamente. Assim, tive certeza que a escrava estava recebendo o tratamento adequado, neste momento. Mas você não tem certeza disso, certo? A moça perguntou enquanto cerrava os dentes desesperadamente, como se não quisesse mais ficar nesta cidade. Se ele se atrever a quebrar nosso acordo,
Farei questão de caçá-lo e a todos os envolvidos até o amargo fim. Eu esmagaria a organização e cada um de seus funcionários que apoiam sua loja até que não restasse mais nada. Cruxendon, Nodesu. Dei um tapinha em Faf, que ergueu o garfo enquanto gritava palavras tão perigosas, e ela semicerrou os olhos como um gato. O Rose não conseguia nem falar mais uma palavra. Eu finalmente encontrei você, Rose. Uma garota de orelhas compridas caminhou até nossa mesa enquanto levantava o braço direito. Ela era uma menina pequena com cerca de 14 a 15 anos de idade, mais ou menos da mesma idade de Rose. Devido aos traços infantis remanescentes em seu rosto, ela estava mais inclinada a parecer fofa do que bonita. Seus cabelos prateados chegavam até as costas, o que combinava muito bem com seu traje simples que era composto por uma túnica e uma saia curta que usava o branco como cor base. Abre parênteses TCH ponto de exclamação fecha parênteses ei. Rose estalou a língua agora há pouco. Ara, há algum problema, Milf? Honestamente. O comentário açucarado de Rose enviou um arrepio na minha espinha. Faf percebeu meu desconforto e imediatamente se agarrou a mim. Então, escovei sua cabeça para aliviar meu desconforto. Naturalmente, é para conversar com aquele cavalheiro ali. A mulher de cabelos grisalhos chamada Milf respondeu a Rose, depois levantou o punho da saia e curvou-se para mim. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Milefeuilhen Lorelei. Ela se apresentou para mim. Eu sou Kaenima. Fique tranquilo, não vou comer você. Ela estava tremendo quando se apresentou a mim. Seu rosto estava branco como uma folha de papel. Quero dizer, meu rosto não está tão ruim há muito tempo. Não, eu não estou nem um pouco assustado. Só estou um pouco indisposto e nervoso. Ela estava blefando, mas não havia necessidade de apontar isso. Então, qual é o problema? Certamente não é tão simples quanto apenas uma saudação, certo? Eu era a pessoa mais infame desta cidade. Assim, ela certamente não tinha motivos para me cumprimentar. Portanto, ela tinha que ter outro motivo para vir aqui. Você fará um contrato comigo? Kai, coloquei meu dedo indicador direito nos lábios de Rose antes que ela tivesse a chance de continuar suas palavras. Contrato. O que você quer dizer? Eu decidi não fazer rodeios e apenas perguntei a Milefeuille o motivo dela dizer tais coisas. Quero que você conceda um desejo específico meu em troca de uma compensação igual minha. Não tenho ideia do que seja esse contrato de que ela está falando, mas tenho certeza de que não é tão simples quanto um contrato escrito em um pedaço de papel. Ela pode estar se referindo a um contrato mágico. Pensando bem, um dos livros sobre magia de atributos da minha coleção explicava a questão sobre um contrato entre um ser humano e um ser não humano. Ela está se referindo seriamente a esse contrato. Isso significa que esta mulher me confundiu com um ser não humano. Bem, mesmo se eu fosse um ser humano honrado, fazer um contrato comigo, que não pode usar atributos mágicos, é impossível. Que pena, é impossível. Entendo. Milefeuille deixou cair os ombros ao ouvir minha resposta. Seu rosto parecia que ela tinha acabado de ver o fim do mundo. Esta mulher era uma elfa. O país élfico, Lorelei, era um dos lugares que eu queria visitar antes de ser engolido naquela masmorra. Mesmo que fosse uma piada, um conhecido de Rose tinha Lorelei no nome. Assim, ela provavelmente era uma realeza. Era ainda mais um motivo para eu evitar qualquer contato com ela a todo custo para evitar qualquer problema futuro. Não fique tão triste. Há 2 motivos pelos quais não posso fazer um contrato com você. Primeiro, só posso usar magia sem atributos devido ao meu dom, o mais incompetente deste mundo. E segundo, sou humano. Humano. Você? Sim. Meninas. Perguntei a Faf e esta, mestre humano, nós. Por que você parece confuso, Faf? Bem, isso deveria ser prova suficiente, certo? Mestre, você ainda está insistindo que é só um humano. Quanto a Asta, ela negou diretamente minha humanidade com uma expressão chocada. Como os outros me veem, eu me pergunto. Eu não consigo ver você como nada além de um monstro completo da cabeça aos pés. Tanto Faf quanto Milefeuille sentiram em uníssono como se concordassem com Asta. O que diabos há com o senso de unidade dessas meninas? A mãe de Kai é minha amiga e seu pai é cidadão do reino de Amelia. Kai é um humano, não importa como você olhe para isso, você sabe. Então Rose é conhecida da minha mãe, hein? Aquela minha mãe cabeça dura.
Ela poderia ter contado a Rose tudo sobre meu passado sem um pingo de hesitação. Naturalmente, ela não teria perdido meu passado embaraçoso também. Você realmente é um humano? Millefeuille ainda me perguntou com um olhar duvidoso no rosto. Eu te disse isso desde o começo, certo? Eu dei uma afirmação sem pensar duas vezes. Entendo. Ela colocou a mão no queixo como se estivesse pensando em algo, mas... Eu entendo. Rose, este assunto está muito além do que posso guardar para mim. Eu tenho que consultar esse assunto com o professor. Ela informou Rose. Espere um minuto, Mi. Bem, então, vejo você novamente mais tarde, Kai-sama. Millefeuille saiu da pousada tão de repente quanto veio, ignorando Rose, que levantou o braço direito para detê-la. Cada um dos passos de Millefeuille era ágil, exatamente o oposto de quando ela acabara de chegar aqui. Seu velório deixou Rose em estado de estupefação. Olhei para Ana para me dar alguma explicação sobre Rose e Millefeuille, mas ela apenas encolheu os ombros e balançou a cabeça para os lados com uma expressão confusa. Parecia que Ana também não tinha ideia disso. Como esse era o caso, não tive motivos para continuar pensando sobre esse assunto. Afinal, a linha de pensamento dessas moças na primavera de sua juventude era demais para esse velho. Foi o único pensamento que entendi desta série de eventos. Bem, vou voltar para o meu quarto. Ana, por favor, cuide do resto. Eu disse para Ana enquanto olhava para Rose, que estava resmungando sozinha. Sim. Deixe comigo. Ana fez sinal de positivo com um sorriso. Essa garota se tornou uma garota obediente nos últimos dias. Quero dizer, até poucos dias atrás, ela costumava desviar o rosto com uma expressão descontente sempre que me via. Resumindo, essa garota era igual a Fafiesta, uma pessoa extremamente tímida. Levantei-me da cadeira e caminhei em direção ao meu quarto no segundo andar. Ato 2 a 26. O fim da farsa. Cheguei na arena para minha segunda partida, contra Zack Proer. Depois de passar por uma verificação rigorosa de vários comitês do torneio, fui forçado a usar roupas que limitariam minhas habilidades e força. Sim. Parece que o comitê do torneio estaria sob uma pressão incômoda se eu ganhasse o torneio. Quero dizer, por que outro motivo eles me forçariam a usar essas roupas? Quanto ao meu oponente, o homem ruivo de aparência selvagem, Zack Proer, já havia entrado na arena em meio às vaias ensurdecedoras que o público dirigiu em minha direção. Ele ficou no meio da arena com um sorriso ousado e viciado em batalha no rosto. Eu tinha visto a partida anterior de Zack, descobriu-se que ele era um artista marcial bastante talentoso. Você poderia dizer que ele era bastante parecido a comigo, alguém que criou seu próprio estilo de arte marcial. Também estou ansioso para testar suas habilidades, mas honestamente, a explicação do presidente do comitê do torneio foi como jogar água fria na minha paixão. Oi, presidente, você deve estar brincando, certo? Eu pude ver veias azuis saindo da testa de Zack quando ele perguntou ao presidente do comitê do torneio, um homem de cabelos pretos. Sim, esta também é uma medida para evitar qualquer tipo de trapaça por parte dos incompetentes. O presidente exclamou sem um pingo de culpa. O conteúdo de sua explicação foi o seguinte: eu não teria permissão para segurar uma espada de madeira para me impedir de trapacear, e o árbitro poderia me desclassificar no momento em que julgasse que eu estava trapaceando. Resumindo, minha desclassificação foi garantida no momento em que iniciaram a partida. Bem, no final das contas, tal torneio nada mais era do que um meio de ganhar dinheiro. Eu não me importava com essas coisas, mas aparentemente eles confiscariam meu prêmio em dinheiro também se eu fosse desclassificado. Resumindo, para manter meu prêmio em dinheiro, a única escolha que tive foi perder de propósito para Zack. Para ser sincero, comecei a questionar a personalidade dos membros do comitê do torneio que pensavam nessas regras malditas. Só um idiota ficaria feliz em poder vencer um torneio tão fodido. Você está brincando comigo. Esta é uma partida entre nós, artistas marciais. Não é lugar para vocês, amadores. Apesar de tremer sem parar ao ver o rosto enfurecido de Zack, o presidente continuou. Bem. Então deixarei o resto para você, árbitro. Ele caiu como se estivesse escapando da arena. Depois disso, um árbitro arrogante parecido com um urso entrou na arena. Luta. O árbitro deu o sinal para iniciar a luta e se moveu para o lado com pressa. Como ele não tirou os olhos de mim, eu honestamente não tive vontade de lutar.
Zack olhou para a tenda do comitê do torneio por um tempo com uma expressão furiosa. Então, eu desisto. Eu não vou mais dar a mínima para essa porcaria. Eu me entrego. Ele balançou a cabeça e disse ao da arena. Kahneman, você estava fazendo algo suspeito agora há pouco. O árbitro gritou de repente para mim. Ele pode ter ficado confuso devido à declaração de rendição de Zack. Eu não me movi nem um centímetro deste lugar, você sabe. Não. Você, definitivamente fez um movimento suspeito agora há pouco. Com isso, Kahneman é desclassificado por crime. O palhaço chamou o árbitro e declarou isso com uma voz extremamente alta, o suficiente para ressoar por todo o local. Acho que sim. Achei que não deveria mais perder meu tempo com essa farsa. Ainda faltava algum tempo até o prazo final para o pagamento do escravo. Decidi me concentrar em reunir a quantia de dinheiro de que precisava durante aquele período. Eu me virei e o árbitro ergueu a mão direita na direção de Zack. Porém, Guga. No momento seguinte, o lamento triste do árbitro ressoou na arena. Quando olhei para trás, o árbitro já havia caído para trás com o rosto afundado e se contorcia como um sapo morto. Olha, eu ataquei o árbitro. Agora eu também estou desclassificado, certo? Já que nós dois estamos desclassificados, que tal uma pequena luta? Uma luta, hein? Eu não me importo. Olhei para a tenda do comitê do torneio. Como se você tivesse permissão para fazer isso. Vocês dois estão desclassificados. Agora, saiam daqui. O presidente nos expulsou com uma atitude condescendente. O que você acha? Sim, vamos mudar de lugar. Não é como se este fosse o único lugar para lutar no mundo. De qualquer forma, esses retardados também não têm qualificação para ver nossa luta. A manipulação de resultados organizada pelo comitê do torneio depois disso já é boa o suficiente para esses grosseiros. As reclamações de Zack ressoaram alto em todo o local. Ao contrário dos meus, os jogos do Zack eram muito populares. Sua pura força física, que ele treinou até o limite e usou para dominar o oponente, aparentemente encantou o público. E a denúncia de Zack sobre o torneio foi um grande choque para o público. Eu me sinto mal pelo público por fazer isso, mas eu concordo com você. Olhei para os espectadores e concordei com o Zack. Honestamente falando, as artes marciais serviam para lutar pela vida contra outra pessoa. Não foi um show, nem algo que precisasse de espectadores. Além disso, a maioria dos participantes carecia honestamente de espírito de luta. As pessoas que gostaram de nossas batalhas como um jogo ou manipularam as partidas não entenderiam, mesmo se vissem nossa batalha onde colocamos nosso orgulho como artistas marciais em risco. Era algo semelhante a dar uma joia cara a um porco. Assim, era melhor terminar isso antes de enfrentar todos esses problemas. Quero dizer, toda essa comoção resultou da competição entre aquele príncipe idiota e Rose. Como um assunto tão trivial não me preocupava nem um pouco, eu não tinha motivos para considerar um artista marcial competente como Zack um desses idiotas, nem ele precisava receber algum castigo. Peguei uma poção média e caminhei em direção ao árbitro, que ainda chorava de dor por causa do soco de Zack. Abrindo a boca do frasco da poção, derramei seu conteúdo no rosto do árbitro, restaurando seu rosto ferido a uma velocidade visível a olho nu. Tal grau de poção deveria ser suficiente para restaurar até mesmo alguém à beira da morte, e os ingredientes necessários para prepará-la também não eram tão raros. É por isso que julguei que era seguro usar esta poção aqui. Diferente dos flimes curativos, esta poção pode deixar cicatrizes, mas isso foi bom o suficiente para esse idiota. O que diabos é esse item sem sentido? Ele pode restaurar feridas instantaneamente. Vamos. Eu estava prestes a ir embora sem responder a Zack, que me fez essa pergunta com uma expressão estupefata. Porém, não há necessidade de você escolher outro lugar. Este velho se tornará o árbitro para você. Um velho de cabelos brancos, cujos olhos estavam cobertos pela franja, de repente falou. O velho saltou levemente para a arena e declarou isso enquanto tocava sua longa barba branca. Que coincidência! E pensar que conheci esse velho de todas as pessoas neste lugar. Significa. Já faz um tempo. Eu me curvei levemente enquanto cumprimentava formalmente aquele velho. Este velho era o grande mestre de estilo Caim, Aaron Caim. Eu o conheci há muito tempo, de acordo com minha perspectiva, quando meu avô me levou para um passeio. Muito tempo sem nos ver. O local ficou em silêncio quando o velho Aaron levantou a mão direita para me cumprimentar de volta.
Aron-sama, esse incompetente estava trapaceando e Isaac me agrediu. O árbitro, que eu acabara de curar, apontou para Isaac e para mim, falando com uma expressão extremamente indignada. No entanto, silêncio. Você agora está banido da nossa escola. O velho Aaron gritou de volta para o árbitro com uma expressão ainda mais assustadora. Ele não fez rodeios e imediatamente baniu o homem parecido com um urso. Ah? Por que você me baniu? Seu idiota, preciso explicar o motivo um por um. Expor toda a sua vergonha ao público. A cor sumiu do rosto do homem parecido com um urso. Seu rosto ficou branco em apenas um momento. Isso estava certo. Para esse velho, deveria ser óbvio se eu estava trapaceando ou não. Eu não sei quanto você ganhou por concordar com essa loucura, mas suas ações ultrapassaram os limites. Você é uma vergonha para um artista marcial. A partir deste momento, você não faz mais parte da nossa escola. Agora, deu fora daqui. Depois de ouvir tudo isso, o homem parecido com um urso desceu da arena com um andar sem vida e desapareceu na passagem. Minhas mais profundas desculpas por essa loucura, Kai, Zaki. Por mais que eu tenha vergonha de dizer isso, mas aquele homem era membro da nossa escola até que eu o bani agora por seu ato vergonhoso. Não se preocupe com isso. Sim, não é grande coisa. O velho Aaron soltou um suspiro ao ver Zaki abrindo caminho para ele, afinal não foi culpa dele. Então, ele olhou para a tenda do comitê do torneio como um pássaro olhando para sua presa. Obrigado, mas ainda assim, isso não muda o fato de que nossa escola é quem gerencia este torneio. Ei, presidente, é melhor você preparar uma explicação adequada para este incidente. Você me ouviu? Ele ameaçou diretamente o presidente. Os membros do comitê e o presidente de aparência arrogante, todos eles só conseguiram abaixar o rosto de vergonha ao receberem aquela ameaça e tremerem como bezerros recém-nascidos. Parece que o ar desse velho e até mesmo seu tom enfurecido eram parecidos com os do meu avô. Esses dois fatores ainda eram os mesmos da memória do passado Kahneman. Velho, você é o árbitro, certo? Então, vamos começar. Falando em Aaron Cain, ele era um mestre espadachim cuja habilidade rivalizava com a do meu avô. Ele foi um dos artistas marciais mais fortes do mundo. E esse malandro se atreveu a agir de forma tão descarada diante de tal existência. Porém, eu não consegui odiar um viciado em batalha como ele. Sim, está decidido. Esse cara vai me substituir como guarda real de Rose. Você está certo. Nós, artistas marciais, falamos com nossas habilidades. Minhas desculpas por fazer você esperar. O rosto do velho Aaron mudou para o de um velho alegre enquanto ele falava essas palavras enquanto levantava a mão direita. Comece. Então, nossa batalha começou com a deixa do velho Aaron, ato 2-27, aquele que existe no reino dos deuses das artes marciais, lado, Aaron Cain, Aaron Cain, distraidamente olhei para a troca extrema e absurda de ataque e defesa do lado da arena. Os chutes e socos de Isaac atingiam o vazio. Parecia que Isaac perdeu a postura quando seu ataque errou o alvo. Como resultado, Kahneman varreu sua perna e o jogou no ar. Depois de girar algumas vezes no ar, Isaac novamente caiu de costas no chão. Kahneman se afastou mudando seu centro de gravidade como se fosse reagir a Isaac, que imediatamente se levantou. Talvez tenha sido uma previsão. Sim, essa foi a única resposta que consegui pensar. Talvez ele estivesse fazendo seu movimento com base nas expressões, no olhar e em todos os movimentos minuciosos de Isaac. Tudo culminou em uma clarividência que lembrava uma visão futura. Uma voz de admiração escapou dos meus lábios. Sim. A clarividência era a essência de todas as artes marciais e também o seu princípio mais básico. Em outras palavras, a clarividência foi o objetivo de toda a vida de todos os artistas marciais. Todo artista marcial, inclusive eu, aprimorou suas habilidades todos os dias para alcançar esse estado, em sua vida. E agora mesmo, Kahneman mostrou a todos nós que ele já estava no lendário reino das artes marciais. Ou mesmo depois disso. As lágrimas que segurei fluíram como a água de uma represa estourando. Nunca esperei ter a honra de ver aquele reino lendário na minha idade. Zack desferiu um chute circular com a perna direita em direção à cabeça de Kahneman, mas o chute também errou, alvo. Mesmo assim, Zack não parou de girar no ar. Ele empurrou a palma da mão direita no chão como um ponto de apoio, depois soltou outro chute com a perna direita,
que ganhou impulso com o chute anterior. As ondas de choque resultantes destruíram a arena de pedra, mas Kahneman já havia recuado para além do alcance de ataque de Zack. Guga. Quando percebeu que seu ataque em cadeia havia acabado de falhar, Zack tentou abrir alguma distância enquanto soltava um rugido bestial. Porém, Kahneman não perdeu a abertura e desferiu um chute que mandou Zack voando para a beira da arena. Zack conseguiu se levantar novamente, embora com muita dificuldade. A expressão em seu rosto não era de descrença ou frustração, era uma expressão transbordante de alegria, já que ele poderia desafiar alguém com habilidades genuínas e absolutas, alguém que ele não poderia derrotar, não importa o que acontecesse. Talvez eu esteja com inveja dele. Sim. Eu estava com muita inveja de Zack. Ser capaz de desafiar alguém que está no reino dos deuses das artes marciais. Foi o sonho e a maior honra para todo artista marcial. E agora, eu estava realmente bravo comigo mesmo desde que abri mão dessa chance. Droga, tudo. Recrutando aquele deus das artes marciais, Kahneman, para o estilo Caim. Ridículo. Seria como se uma pessoa segurasse uma espada pela primeira vez e tentasse ensinar um instrutor assistente. Seria ridículo parecer se eu tentasse recrutar Kahneman. A batalha já durava mais de 30 minutos. Zack não deu sinais de desistir. E aquele deus das artes marciais respondeu, adequadamente ao espírito de luta de Zack. As coisas podem continuar até que Zack não consiga nem levantar o dedo. Parece que também não consigo parar. Este foi o melhor momento de toda a vida de Zack. Não havia como detê-lo, mesmo que isso custasse sua vida. Foi por isso que decidi acompanhar sua luta até o fim. No entanto, no momento em que sentei na arena, dois jovens saíram repentinamente da passagem. Ambos estavam arrastando vários membros do comitê do torneio que tentavam detê-los. Eu estava prestes a me levantar e expulsar esses jovens grosseiros deste lugar, mas de repente eles rastejaram bem diante da arena. Kahneman. A cidade de Barça está em perigo. Por favor, salve a cidade. O homem loiro gritou a plenos pulmões enquanto pressionava a testa no chão. Pela primeira vez desde o início da partida, Kahneman desviou o olhar de Zack e olhou para os dois jovens que estavam rastejando diante da arena. Talvez porque ele também tenha percebido algo estranho depois de ouvir os apelos daqueles jovens. Zack abandonou sua postura e cruzou os braços enquanto observava a situação. O que está acontecendo? Conte-me em detalhes. Kahneman pediu aos dois que explicassem a situação. Ato 2:28. Uma comissão da Guilda dos Caçadores notei algo quando nossos punhos colidiram. Assim como aquele imperador espadachim novato, Zack era dotado de talento para artes marciais. Para ser sincero, como nasci sem esse talento, gostei muito de uma partida contra uma massa de talentos como Zack. Talvez por ter ficado muito focado na luta, esqueci o que estava ao meu redor até que alguém chamou meu nome. Imediatamente olhei na direção de onde vinha a voz e vi dois homens prostrados em frente à arena. Eu me lembro deles. Um deles era o caçador que riu de mim na Guilda dos Caçadores. Ele era um caçador alto e loiro chamado Raiga. Naquela época, ele me desprezava. Para tal homem assumir uma postura tão humilhante diante de mim, a situação tinha que ser extremamente problemática. O que aconteceu? Conte-me em detalhes. Tudo é minha culpa. Meus camaradas. A cidade. O discurso de Raiga foi uma bagunça completa. Ele estava chorando sem parar. Parecia que o incidente realmente perturbou sua mente. Como o discurso de Raiga foi uma bagunça, olhei para outro homem encapuzado e de cabelo preto curto para ouvir sua história, mas nossas ações descuidadas trouxeram perigo para Barcy. Por favor, empreste-nos seu poder. Sua explicação foi curta e direta. Barcy está em uma situação perigosa, hein? Aquela garota escravizada do povo Fera e Arnold estão naquela cidade. Abandoná-los está fora de questão. Minha nossa. O problema sempre vem de uma direção inesperada. Então percebi que junto com esses dois homens, uma garota com seus longos cabelos presos em um rabo de cavalo também tinha vindo para a lateral da arena. Ela parecia sem fôlego. Kahneman-san, há um pedido de cooperação do mestre da guilda da cidade de Barcy, Hal Pessel, para subjugar o monstro da classe regional. Por favor, volte conosco para a cidade de Barcy imediatamente. A mulher gritando com a respiração desgrenhada era a recepcionista da guilda de caçadores de Barcy, Mia. O comentário de Mia gerou comoção em todo o local. Estou me abstendo da partida.
Desci da arena e caminhei em direção ao trio depois de dizer isso ao velho Aaron. Vamos. Conte-me os detalhes ao longo do caminho. Eu ordenei a eles com uma voz forte, já que a situação parecia terrível por lá. Rose e companhia já estavam esperando por nós em frente ao local de artes marciais. Todos nós fomos juntos para a praça mais próxima. Eu não pude evitar que o velho Aaron e Isaac nos seguissem, já que não havia nada a esconder nesta situação. Depois que chegamos à praça, ouvimos a história do trio. Eu vejo. Monstros da floresta profunda estão indo em direção a Barcy, hein? Rose murmurou com uma expressão extremamente séria. Apesar da falta de qualificações, seus companheiros conseguiram localizar o templo antigo na parte mais profunda da floresta marítima de Silk, tudo graças ao item que obtiveram de uma pessoa suspeita. Acabou sendo uma armadilha. Essa armadilha matou todos, exceto Haga e Oki. E graças à sua ação, os monstros que viviam nas profundezas da floresta saíram imediatamente em direção a Barcy. Quem solicitou meu reforço pode ter sido Arnold. Esse personagem parece superestimar minhas capacidades. Então, Asta, você sabe disso. Mesmo que nenhum dia tenha passado, Asta parecia uma pessoa bem informada. Infelizmente, ainda não tenho informações suficientes sobre este mundo. Portanto, não tenho base para fazer qualquer suposição. Parecia que ela não estava mentindo. Ou devo dizer que ela simplesmente não estava interessada neste assunto. Afinal, era óbvio só de olhar para o rosto dela. Mudei meu olhar para Faf. Ela já havia adormecido agarrada às minhas roupas. Pensando bem, é hora da soneca da tarde. Acho que também não posso perguntar a Faf sobre esse assunto. Bem, acho que não tem escolha a não ser voltar para Barcy. Vamos deixar esse assunto para mais tarde. De alguma forma, farei algo sobre esta situação de qualquer maneira. Então, o que você vai fazer agora? A viagem deste lugar até Barcy levará 1 dia e meio, mesmo se você usar a carruagem mais rápida. Quero dizer, você deveria saber que Barcy pode ser destruído durante esse tempo, certo? Zack, você está gostando dessa situação, certo? Além disso, você parece estar ansioso para me impedir. Então, eu não preciso de um jovem como Zack para me lembrar de algo que eu conheço bem, certo? Também estou bastante curioso sobre isso. O velho Aaron falou com uma voz curiosa enquanto acariciava sua longa barba branca. Kai. Rose olhou para mim com um olhar suplicante. Eu entendo. Suspirando, tirei o livro de imagens da subjugação da minha caixa de itens, abri a página que estava procurando e então cantei liberação em minha mente. No momento seguinte, um pássaro gigante e suspeito apareceu diante de nós. Sim, era o guardião do 70º andar, Phoenix. Este pássaro suspeito tinha o mesmo nome do pássaro divino. Embora ele fosse um cara barulhento que ficava falando sobre imortal isso, imortal aquilo, depois que eu continuei cortando ele por 5 horas seguidas, ele se acovardou e morreu de verdade. Oh, nosso grande governante, supremo. Que tipo de ordem você tem para esse pássaro? O autoproclamado pássaro divino, Fênix, apareceu enquanto abaixava a cabeça até tocar o chão abaixo dele. Você sequestrou todas as autoridades em provação de Deus e está me dizendo que é apenas um humano. Asta estava suado da cabeça aos pés, murmurando alguma besteira enquanto mastigava a unha do polegar. Ela parecia mais repulsiva do que o normal. Bem, vamos ignorá-la. Afinal, é uma opção muito melhor para ela. Além de Faf, que esfregava os olhos sonolentos, todos pareciam abertos em silêncio, boquiabertos em choque. Leve-me ao lugar que eu indiquei para você. Seu desejo é uma ordem. Nossos corpos então flutuaram no ar e pousaram nas costas de Phoenix. Phoenix governou a ressurreição, o fogo e o vento. Ele levantou todos os nossos corpos com seu vento. Voe, até que a cidade localizada na direção norte desta cidade apareça. Como desejar. O autoproclamado e suspeito pássaro imortal, Phoenix, pairava no ar enquanto batia as asas. Então, ele voou em direção ao norte na velocidade da luz. Ato 2 a 29, o exército das feras lado, e o Sarsnish, o terreno baldio em frente ao portão leste da cidade de Barcy. Parece que este é o último deles. Eu disse, enquanto me jogava no chão, enxugando as gotas de suor que saíam como uma cachoeira. Monstros continuavam saindo da floresta marítima de Silk como ondas crescentes.
Com a cooperação dos outros caçadores e a minha, as batatas fritas foram exterminadas. Quanto aos monstros da floresta profunda, nós os deixamos para Wolfman e Knut Leader Arnold. Há pouco tempo, o cavaleiro líder Arnold matou o último gigante de um olho só, confirmando assim a nossa vitória nesta batalha defensiva. Agora, só tínhamos que lidar com as outras batatas fritas, como goblins e kobolds. Caçadores de baixa patente eram mais que suficientes para lidar com monstros como esses. Todos estavam exaustos neste momento. Mesmo com a carruagem mais rápida, aquele jovem, Kahneman, pode precisar de cerca de um dia para chegar a este lugar vindo de Luzeral. Fiquei aliviado porque conseguimos superar esta crise sem ter que usar o trunfo final, aquela juventude. Essa parece ser a maioria deles. O homem musculoso de meia idade, com cabelo azul e barba por fazer, expressou sentimentos sinceros de Ilse enquanto se aproximava dela. Sim, você também deve estar exausto, cavaleiro líder. Por favor, descanse e deixe todo o resto conosco. Tentei me apoiar com um sorriso alegre, mas parecia que meu corpo estava realmente no limite. Assim, caí de costas. Ah! Vocês fizeram um bom trabalho. Não se force. Deixe a questão de lidar com as consequências para mim e para Wolfman. O líder dos cavaleiros Arnold sugeriu isso enquanto olhava para o homem alto cujo rosto estava coberto por uma máscara de lobo que usava pele de lobo. Wolfman continuou olhando na direção da floresta marítima de Silk até agora. O líder dos cavaleiros e o lobisomem lutaram sem parar nos últimos dias. Mesmo depois de quase termos vencido, eles continuaram lutando. Isso me fez pensar se eles eram humanos como nós. Abre parênteses. Agora eu percebi que tipo de existência é o chamado caçador classe S. Fecha parênteses. Meu objetivo era o super-homem que era aclamado como um caçador classe S, alvo de inveja de todos os caçadores do mundo. Honestamente, eu não tinha ideia de que havia tanta diferença entre nossos poderes. Olhando mais de perto, percebi que esses dois homens estavam em alturas terríveis. Talvez fosse também o tamanho da distância entre eles e o topo do mundo. Mordi meus lábios ao sentir o incompreensível em meu coração. Entendido. Eu me retirarei junto com todos. Eu me apoiei novamente e me curvei para o cavaleiro líder Arnold. Sim, vou deixar esse assunto para você. O líder dos cavaleiros Arnold assentiu levemente enquanto falava. Arnold? De repente, o grito de Wolfman ressoou no deserto. Virei-me em direção à origem daquele grito e vi que Wolfman já havia assumido sua posição, com o olhar ainda fixo na floresta marítima de Silk. No final de sua linha de visão havia um homem com cabeça de bode vestindo roupas estrangeiras. Essa é uma má notícia. Esta foi a primeira vez nestes poucos dias que ouvi o líder dos cavaleiros Arnold falar em tom ansioso. Arnold então desembainhou sua espada, abaixando seu centro de gravidade enquanto se concentrava naquele homem com cabeça de bode. Esses dois homens nunca levantaram a guarda assim, mesmo quando lutavam contra os monstros das profundezas da floresta. Isso significa que este homem com cabeça de bode é muito mais perigoso que o gigante de um olho só. Quero dizer, ele não parece ser tão poderoso. Evacuar. Leve todos para os portões. Depois de dizer isso, tanto o líder dos cavaleiros Arnold quanto Wolfman correram em direção ao homem com cabeça de cabra. Assim, começou o confronto entre dois dos mais fortes da humanidade e o homem com cabeça de bode. Ato 2:30, o exército das feras, 2, lado, e o Sarsnish, o homem com cabeça de cabra defendeu facilmente o ataque do cavaleiro líder Arnold, que poderia cortar um monstro das profundezas da floresta como manteiga, com as garras de sua mão direita. Além disso, o homem até se esquivou do chute de lobisomem, que lançou uma força extremamente aterrorizante em direção à sua cabeça, sem sequer se virar. Ele tinha acabado de mudar um pouco seu centro de gravidade. Então, ele enviou golpes casuais de garras em direção a ambos. Wolfman e Knut Leader Arnold torceram seus corpos e mal se esquivaram daqueles ataques aparentemente casuais. No entanto, o solo abaixo deles se dividiu devido à força residual dos ataques. Se eles não tivessem se esquivado a tempo, esses ataques de garras teriam infligido ferimentos fatais a eles. Que tipo de monstro é esse? O caçador Hank B ao meu lado falou com voz rouca. Os rostos daqueles que viram a luta ficaram pálidos, como se toda a cor tivesse sido drenada de seus rostos. Suas reações foram naturais. Afinal de contas, mesmo o líder dos cavaleiros Arnold e Wolfman
que mataram os monstros da Floresta Profunda com tanta facilidade, só poderiam lutar no mesmo nível de um homem com cabeça de cabra. Além disso, o homem com cabeça de bode parecia um pouco mais forte que os dois combinados. Pensando bem, o desfile dos monstros foi bastante incomum. Parecia que os monstros que habitavam a floresta estavam escapando de alguma coisa. Mas, como não existiam existências que pudessem forçar os monstros da Floresta Profunda a escapar de seu local de moradia, eu inconscientemente excluí tal possibilidade. Talvez aquele homem com cabeça de bode seja o dono da voz, o homem que se autodenominava Pazuzu, no depoimento de Haig e companhia. Você está brincando comigo? Não importa o quão forte Kahneman seja, não há como ele derrotar esse monstro. Fecha parênteses, como se Kahneman pudesse derrotar um monstro que poderia lutar no mesmo nível contra dois caçadores da classe S. Certamente, a exploração das ruínas de Raiga violou muitos tabus para os caçadores de tesouros. Mas ainda era um lugar onde tal monstro estava dormindo. Essa armadilha era extremamente astuta e bem preparada, aterrorizante o suficiente para causar um arrepio na espinha. Resumindo, não foi apenas uma armadilha preparada para Haig e companhia. Até mesmo caçadores veteranos poderiam ter caído nessa armadilha. De repente, um círculo mágico apareceu sob os pés do homem com cabeça de cabra durante aquele combate feroz 1 contra 2. Então, várias correntes de luz saíram de dentro dos círculos mágicos, prendendo o corpo do homem com cabeça de bode. Faça isso, não Um homem pequeno, mas musculoso, vestido com uma túnica vermelha, Esselhalp, gritou enquanto apontava sua bengala para o homem com cabeça de cabra e o restringia. Gugou! O homem com cabeça de bode soltou um rugido bestial enquanto agarrava as correntes de luz que o prendiam com as mãos. Então, ele os rasgou. Embora o homem com cabeça de cabra tenha conseguido se libertar das correntes de luz, a grande espada do cavaleiro líder Arnold decapitou sua cabeça naquele momento, seguida pelo calcanhar do lobisomem afundando no corpo que já havia perdido a cabeça. O corpo do homem com cabeça de cabra explodiu em carne picada, que se espalhou em todas as direções após a queda do calcanhar de Elfman. Eles conseguiram. Ganhamos. Quando um caçador soltou um grito de vitória enquanto levantava a mão direita para o céu, outros seguiram o exemplo. Os gritos de vitória ressoaram no deserto bem em frente ao portão leste da cidade de Barce. Nós fizemos isso? Soltei um suspiro quando senti que as cordas que prendiam meu corpo haviam se afrouxado pela primeira vez em alguns dias. Não baixe sua guarda. Ainda não acabou. No entanto, o grito do mestre da guilda, Halp, me despertou da euforia. Quando olhei em volta, percebi que não era apenas o mestre da guilda, até mesmo o líder dos cavaleiros Arnold e Ulfman ainda estavam olhando para a floresta marítima de Silk. Todos os três estavam olhando para a floresta com expressões cheias de pavor. O mestre da guilda Halp já foi um feiticeiro líder em Babel, instituição mundial de feitiçaria. Em termos de força, ele era do mesmo nível de caçador não oficial da classe Over, como Ulfman. Em suma, ele foi um dos mais fortes deste mundo. Para 3 dessas pessoas usaram olhares tão temidos em seus rostos. Isso só poderia significar que, de jeito nenhum. Quando me virei para ver a grande floresta de Silk, finalmente entendi a razão por trás de suas temidas expressões. Ula! Os outros caçadores também soltaram vários gemidos de desespero. A razão é que outros monstros com cabeça de fera vestidos com roupas estrangeiras estavam começando a sair da floresta marítima de Silk. O número deles já estava na casa das centenas ou talvez milhares enquanto ocupavam o deserto. Eu nunca havia considerado essa situação. Isso significa que cada um desses monstros com cabeça de fera é tão poderoso quanto o homem com cabeça de cabra, que foi finalmente derrotado depois que o mestre da guilda trabalhou junto com o líder dos cavaleiros Arnold e Ulfman. Não há como sobrevivermos a isto. Oh meu Deus! Parece que um de nós já foi morto. Uma voz rouca, porém relaxada, ressoou na minha cabeça. Os monstros com cabeça de fera subitamente se dividiram em 2 grupos. Então, eles se ajoelharam, imediatamente se curvaram. Diante deles estava a figura de um homem alto, ruivo e de barba azul. Vestido com calça vermelha, manto e par de sapatos, e com um chapéu redondo verde na cabeça, o homem penteava os cabelos numa pose extremamente narcisista. Esses são impossíveis de derrotar até para nós. Volte e refugie-se. Ficaremos para trás e tentaremos ganhar o máximo de tempo que pudermos para você. No momento em que o mestre da guilda,
Halp, disse isso. Os caçadores começaram a se virar e tentaram escapar o mais rápido possível. Nos impedindo? Isso é impossível. O homem alto e ruivo disse isso enquanto olhava para baixo. Ele zombou de Halp, que estava entoando área por sua magia. A área de Hal parou de repente no meio, então ele olhou para cima em silêncio. Ele se encolheu. Impossível. Eu não conseguia ver seu movimento, nem sentir o momento em que ele se moveu. Quando percebi, o homem ruivo já estava parado na frente do mestre da guilda. Olhei em volta e percebi que nem o líder dos cavaleiros Arnold nem Wolfman conseguiam reagir aos movimentos do homem ruivo. Ara. O que você vai fazer agora que sabe que não pode me impedir? Assim como um sapo sendo encarado por uma cobra, o homem ruivo agarrou a cabeça do mestre da guilda e o levantou com uma mão. Ula! O mestre da guilda, que normalmente era calmo e composto ao ponto de ser assustador, estava chorando de dor como se estivesse sentindo uma dor que nunca havia sentido antes. Opa! Eu realmente não consigo medir a força de um inseto humilde. É por isso que você não deve me culpar se morrer acidentalmente, ok? Então, L. Jogou fora o mestre da guilda Halp como se ele fosse um pedaço de lixo. O mestre da guilda caiu longe a uma velocidade assustadora, colidindo com as muralhas junto com uma explosão ensurdecedora. A muralha explodiu em pedaços, enterrando Halp dentro de uma montanha de escombros. Não olhe para nós. O Wolfman correu a toda velocidade com seus 4 membros. Então, ele desferiu uma facada com as garras afiadas da mão direita na nuca do ruivo. No entanto, seu golpe de garra foi repelido com um som claro e metálico. Uá! Poderia ter sido melhor se o homem ruivo tivesse se esquivado daquele golpe de garra com seus punhos ou garras. Mas ele saiu ileso mesmo depois de receber todo o impacto do ataque de Wolfman. Por outro lado, as garras de Wolfman estavam agora dobradas em todas as direções. Foi mal. O homem ruivo lentamente se virou para olhar para Wolfman. Então, ele deu um leve soco em Wolfman, que ainda estava olhando para suas próprias garras com uma expressão estupefata. Esse soco fez o Wolfman rolar no chão a uma velocidade assustadora e, quando ele finalmente parou, seu corpo nem sequer se contorceu. Minha cabeça não conseguia acompanhar o súbito desenvolvimento de ver com que facilidade o mestre da guilda e o lobisomem foram espancados até virar polpa, cada um com um único golpe. O mestre da guilda Halp era um dos classe S overrankers mais forte de Babel. O Wolfman era um caçador classe S em seu serviço ativo. Essas duas pessoas, que eram meus objetivos de vida e de muitos outros caçadores, foram derrotadas com muita facilidade. Meus colegas e eu suamos sangue e lágrimas todos os dias apenas para que pudéssemos nos tornar alguém que pudesse estar ao lado dessas pessoas como pares. Tais existências foram derrotadas tão facilmente com ataques aparentemente leves. Como isso pode ser? Sim, isso deve ser um sonho. Apenas o pesadelo de sempre, e assim que acordar na minha cama, começarei o dia com a conversa tola de sempre com meus camaradas. Bem então. Já faz um tempo desde a última vez que comemos, você sabe. Agora, comam até se fartar. Os homens com cabeça de fera do exército de feras bateram no peito esquerdo com os punhos direitos no momento em que ouviram a ordem do homem ruivo. Então, eles marcharam em nossa direção. Por quê? O cavaleiro líder Arnold, que estava observando a situação com sua espada ainda preparada apesar de soar como uma cachoeira, disse essa palavra. O que você quer dizer? Por que vocês estão nos atacando? O fufufum. É porque podemos usar humanos de várias maneiras, como vários objetos experimentais, ingredientes para alimentos ou matérias-primas, etc. Você sabe. Uma observação tão aterrorizante ressoou diretamente na minha cabeça. Ingredientes. Matérias-primas. Você está falando sério? Claro. Principalmente as roupas ou bolsas feitas com a pele de um ser humano especialmente poderoso. São materiais da melhor qualidade. O ensopado feito de carne de crianças humanas ou de uma mulher humana é algo que você não se cansa. O homem ruivo respondeu com uma expressão extasiada enquanto seu corpo se contorcia de uma maneira estranha. Este demônio podre. O cavaleiro líder Arnold pegou sua grande espada no ombro. Gritando com uma voz enfurecida, ele avançou em direção ao homem ruivo. No entanto, ele foi preso no chão por trás por um homem com cabeça de lobo, pelo cinza, chapéu redondo e roupas de cor branca e azul como tom básico. Ao lado do homem ruivo estava um homem com cabeça de águia e um homem com cabeça de tigre com o mesmo traje do homem com cabeça de lobo.
Resistir é inútil. Um peixe pequeno como você não será capaz de deixar um arranhão em nós, muito menos em Pazuzu-sama. O monstro com cabeça de lobo agarrou alegremente a cabeça do cavaleiro líder Arnold e bateu-a no chão. O chão explodiu, criando uma cratera no local onde ele bateu a cabeça do cavaleiro líder Arnold. Então, o homem com cabeça de tigre caminhou até chegar ao lado do cavaleiro líder Arnold e se agachou. Poukishi é bastante violento, afinal. A carne humana torna-se dura e pouco apetitosa se você bater demais ou assustá-los demais. Decapitá-los com um único ataque é a melhor maneira de matá-los. Vai ser mais doloroso quanto mais você lutar, você sabe. Apenas relaxe, e isso terminará sem muita dor e sofrimento. Ele falou como se estivesse advertindo o homem com cabeça de lobo, mas... Muito mais tarde. O cavaleiro líder Arnold cuspiu no rosto do homem com cabeça de tigre. Vasos sanguíneos surgiram na testa do homem com cabeça de tigre. Ele ficou furioso. Poukishi, mudei de ideia. Você pode deixar esse cara comigo? O mau hábito do Mickey está surgindo de novo. Meu Deus. É por isso que a família dos felinos não é boa. O homem com cabeça de águia encolheu os ombros e balançou a cabeça para os lados como se soubesse o que viria a seguir. Peco. Como? Vocês podem parar o bate-papo inútil e capturá-los imediatamente. Certifique-se de não machucar os jovens machos e fêmeas, pois podemos usá-los para criar mais humanos na fazenda. Quanto ao resto, faça o que quiser. O homem com cabeça de lobo, Poukishi, levantou-se e deu um soco no líder dos cavaleiros Arnold bem no plexo solar com o punho direito. Ele colheu a consciência do líder dos cavaleiros com um golpe certeiro. Então, Poukishi bateu com o punho direito no peito. O homem com cabeça de tigre, Mickey, e o homem com cabeça de águia, Peco, fizeram o mesmo. Como você deseja, Pazuzu-sama. Eles gritaram em uníssono como soldados treinados. É hora da festa. Coma até se fartar. Com um rugido de Poukishi, os outros monstros com cabeça de fera correram em direção aos caçadores. Enquanto eu os observava se aproximarem com um olhar perplexo no rosto, por incrível que pareça, tive a sensação de que os movimentos desses monstros com cabeça de fera eram surpreendentemente lentos. Eu sabia que estava seguro desde que era mulher. Mas às vezes, estar vivo era pior do que estar morto. O que me esperava quando fosse pego por esses monstros era o pior futuro possível, onde minha dignidade como humano seria completamente pisoteada por eles. Por outro lado, ser comido por eles pode ser considerado uma espécie de salvação. Esses caras são subordinados dos 4 grandes reis demônios. Eu não acho. Mesmo que os demônios sejam nossos inimigos, eles não comem humanos, nem têm ideias repulsivas, como um rancho humano. Eles só querem governar os humanos. Isso é tudo. Por outro lado, essas pessoas diante de nós são muito mais maliciosas. Definitivamente não é o salvador de outro mundo que eles mencionaram. Um monstro com cabeça de ovelhas se aproximou. Ele estava prestes a agarrar minha cabeça com a mão direita quando... Gai. Uma massa negra caiu do céu, esmagando o monstro com cabeça de ovelha abaixo dela. O corpo do monstro com cabeça de ovelha foi quebrado em vários pedaços de carne. Então, a massa negra em forma humana virou-se para mim. Ele era o jovem misterioso cuja aparência poderia acabar com essa luta, Kaenima.